Muito boa noite. Vamos abrir este jornal com o comunicado do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros reuniu-se esta manhã, dia 31, em sessão extraordinária, no Salão Nobre Francisco João Mendes Chicute, do Palácio do Governo em Bissau, sob a presidência da Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Engenheiro Domingos Simões Pereira, com um único ponto da agenda: a análise da proposta de concessão de nacionalidade guineense por naturalização ao politólogo, historiador, senhor professor, doutor Flavien Fafali Kudau, cidadão nascido no Togo, mas que consagrou de forma brilhante e destacada toda a sua competência e capacidade ao serviço do seu país de residência, a Guiné-Bissau. Assim, e após ouvir melhor as considerações da senhora Ministra da Justiça e outras observações dos membros do Governo, o Conselho de Ministros deliberou: a linha A, conceder a nacionalidade guineense por naturalização a título póstumo ao senhor Flavien Fafali Kudau. A linha B, instituir a Ministra da Justiça para instaurar o processo de conferência de todos os direitos, atribuições e competências aplicáveis por lei nessa matéria. Bissau, 31 de janeiro de 2015. Na ausência do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Dr. Geraldo João Martins, Ministro da Economia e Finanças. No meio da multidão, os restos mortais de Flavien Fafali Kudau foi enterrar-se no cemitério municipal de Bissau, seguida de homenagens de vários quadrantes. Fafali era recordado pelos companheiros como um intelectual nato. Uma caminhada ao som da música cantada pelos estudantes, pelos adultos, os que queriam despedir daquele que foi mentor do ensino superior na Guiné-Bissau e, quiçá, de uma nova geração dotada de conhecimento científico. Obrigado por me ensinar a paz. Obrigado por me ensinar amor. Obrigado por me ensinar a ciência. Os padres rezaram a volta do túmulo e aspergiram a água benta, sinal da pureza e de purificação, as almas que Deus chama a sua eterna morada. A biografia do homem encheu as páginas e, inesgotáveis, vozes emocionadas, deu-se para perceber que foi um académico invulgar. Doutorou-se em ciências políticas no início da década de 90 e não só. Média independente de informação geral. Consultor para a elaboração do Programa de Indicativo Nacional PIN Guiné-Bissau para o nono FED 2000-2001. Consultor para a elaboração de programas de apoio aos atores não estatados no quadro nono FED. Coordenador do exercício de elaboração do Programa de Boa Governação 2000-2002. Coordenador de equipa técnica para a elaboração do Documento Estratégico de Redução de Pobreza de NARP Guiné-Bissau 2001-2004. Consultor para a elaboração do conceito estratégico da defesa na Guiné-Bissau, agosto a outubro de 2006. Membro da equipa técnica do exercício prospectivo nacional a longo termo, Guiné-Bissau 2025, em 1994 a 1996, Guitutém. Livros publicados: Parceiros em Tempos de Guerra, a experiência de suicídio durante o conflito 98-99 da Guiné-Bissau, INEP, 2003. Cabo Verde e Guiné-Bissau, da democracia revolucionária à democracia liberal, Bissau, INEP, 2001. Pluralismo político na Guiné-Bissau, um processo em curso, coordenação em Bissau, INEP, 1996. Eleições e lições, Bissau, por Simão Editora, 1994. La formação de cadres africanos dans les pays socialistes européens, de 1917, a Nojur, Paris, 92. Médias e conflitos em África, foi coautor, Paris, Catalá, 2001. Pluralismo de informação nos PALOPs, foi coautor, Paris, Principia, Instituto Panos, 2000. As aspirações dos guineenses em 2000, coordenação Bissau, INEP, 2000. Mas também aspirava que houvesse na Guiné um novo contrato social. Também nos colocou a tomar petições que não conseguimos entregar ainda à MP Guineteira de Paz para termos um dia na sociedade. Intelectual nato, considera um amigo da trincheira do saber. Recorda Faustino Imbalé a sua contribuição ímpar
nos exercícios intelectuais, nos quais desenvolveram em conjunto. O sucesso de Guito tem deve-se sobretudo ao fato de ter respondido a duas questões estratégicas incontornáveis de planeamento, a saber, onde estamos e para onde queremos ir. Quando escreveste com o teu próprio punho o cenário Cobra de Janfa, fizeste-o com o intuito de chamar a atenção das autoridades sobre o rumo perigoso que o país estava a tomar. Nas nossas discussões, te lembra, foste tu o único a acreditar na ocorrência do cenário Cobra de Janfa. Para muitos de nós, o Cobra de Janfa não passaria de um mero exercício intelectual. E por isso mesmo nós dizíamos, escapou do acontecer na Guiné-Bissau. Infelizmente, o Cobra de Janfa viria a ser a realidade e a perseguir a Guiné-Bissau durante cerca de década e meia. E quiçá, a sua sombra ainda paira sobre os guineenses. Nas áreas do saber, a sua falta é como se fosse, para os artistas que bem sabem adjetivar a figura acadêmica, a sabor das melodias, Tilce Catamuri. Fala voz e essa alma bom. Adeus para sempre, homem de sabedoria. Adeus, homem de ciências. Bom dias, homem de paz. Bom dias, homem de cultura. Aos, biblioteca fica a porta na Guiné-Bissau, biblioteca fica a porta na África e no mundo. Manga de enciclopédia esquema. Ai, ali por longarandi cai. Fafali, ali Guiné na chorão. Ali mundo na chorão. Que do novo contrato social que eu vou pedir? Não é civismo que eu vou lutar firmando na Guiné, na África. Ai, polongarande, buca aí. Por isso a cultura de paz na junda ainda para firmar a conversa. Para falir. Cuidado. O bem de lunjo na bambarão de Togolê. Bucu de Guiné suma buteira bucinta. Polongarante. Fique buchão. Ali trogo para de Guiné. Buço minha sabedoria com limpo coração na nós. Não mestre. Não agradecimento. Por sorte. Mestre por sorte. Não amizade. Não carinho, por favor. Ampus. Não quero falar a Deus. Porque homens grandes de tabanca nunca é capaz da costa e fica sem morança. A desejo de todos os presentes à volta do túmulo, eis que reposam os restos mortais, para o seu repouso definitivo, junto daquele que o criou. Ezequias de Fafali teve honras de Estado. O ato foi presenciado por muitos membros do governo, chefiado pelo primeiro-ministro. Domingos Simões Pereira considera Kudau como um cientista político. A título póstumo, foi concedido a nacionalidade guineense. Tudo começou com a missa do corpo presente, rezado pelo bispo auxiliar Dom Lamprecá. Presente do Dr.
na sua residência sítio no bairro de Querelé. As celebrações feitas pelo Bispo Auxiliar contam com a presença de familiares, amigos, alunos da Universidade de Colinas de Boé, onde era reitor, e de tantos admiradores. Dou-lhe para cá pediu aos presentes para que interiorizem os valores do professor doutor como forma digna de render-lhe homenagem. Valores que constituíram referência da sua vida, não é? Porque, como disse, quando morremos, tudo cai como cinza, só o que fica exatamente as boas obras, os valores autênticos. E então ele apostou em alguns valores da sua vida, e já que não está fisicamente, era bom que nós que vivemos e convivemos com ele pudéssemos reavivar esses valores, porque os valores fazem bem a quem o faz e também fazem bem a todos. Cortejo fúnebre, partindo de sua casa em Querelé, como após a nascer do vosso pais, onde exercia a função de diretor. Chegado ao Ministério da Justiça, onde era guardado para as honras de Estado, o primeiro-ministro foi convidado pela ministra da Educação, Maria Leite Semedo, para os elogios fúnebres. Para Domingos Simões Pereira, Fafali era um cientista político, um homem de mente ordenada e de análise estruturada. Fafali Kurawo era grande em todos os domínios e competências. Enquanto homem, enquanto analista ou acadêmico, cientista político, historiador ou sociólogo. Quem tinha a oportunidade de conversar com Fafali descobria tratar-se de uma mente ordenada e muito desenvolvida. Quem lê seus escritos e dissertações certamente compreende uma linha de pensamento coerente e objetivo. Quem observou sua postura terá se surpreendido com a sua deslumbrante humildade, mesmo que guardando sempre uma impressionante verticalidade. Fafali era intelectualmente honesto. Tinha convicções e as defendia de forma assumida e declarada. Mas tinha sobretudo uma linha de análise bastante estruturada. Conhecia as histórias das coisas. Ia à raiz das substâncias. Tinha um rol de referências e sabia comparar as grandezas. Associava a esta elevação um pragmatismo que sempre nos surpreendia. Fafali era crente e cristão e por isso se achava sempre limitado, mesmo naqueles tributos em que todos lhe reconheciam excelência. E o que se falhou em não conceder Fafali a nacionalidade guineense poderá ao mínimo ser reparado pelas novas autoridades. O Conselho de Ministros acaba de outorgar a Fafali Kurawo, a título póstumo, o Estatuto de Cidadão Nacional, com a esperança de redimir deste destino já fatal, cumprir o preceito de uma homenagem mais que merecida e nos justificarmos perante quem tem seu sangue e seu nome. Mas visamos ainda, enquanto membros desta entidade do poder dos homens, estancar uma distorção hereditária e social, conferindo aos herdeiros de Fafali a plenitude dos direitos legais que este país manda aplicar. O resto julgamos saber, o Fafali já os legou pelos ensinamentos de que os não terá poupado. Para além do professor, Fafali era pai de muitos o reconheciam. Que para nós, que nos sentimos família, que para mim era como se fosse um pai. Que desde os 7 anos de idade soube me encaminhar intelectualmente e no caminho da verdade, pois ele sempre admirava as pessoas verdadeiras. Emoções abaladas em lágrimas, Janete, em representação dos familiares, pode exprimir em viva voz. Que a sua alma descanse em paz, pois para nós nunca morrerás.
palavras deixadas pelo Fafali Kudau vão continuar. A garantia é de um dos companheiros de trajetória acadêmica e os que estão ligados à Voz de Paz. Hugo Monteiro afirma que Kudau é um gigante acadêmico. Au cours de cette Assemblée Générale Élective, uma pessoa que eu já comparei a Che Guevara. Che Guevara era um combatente com armas na mão, internacionalista, dedicado a uma causa. O Kudau fez a mesma coisa, mas no plano acadêmico, no plano do conhecimento. Ele deixou o país dele muito longe, no Togo e a Suíça, para vir ajudar um país que nunca tinha visto antes. Se calhar tenham ouvido falar por causa da nossa luta de liberação nacional. Veio e ficou. Ficou até hoje. Ficou. Ele veio, não veio buscar nada na Guiné. Nem notoriedade, nem nada. Só veio ajudar. Dar a sua contribuição, o seu contributo. Kudau era o único por falar, ele era motorista, era investigador, era chefe de equipe, era tudo. Não anda tudo Guiné, ele que te escreve, ele que te faz tudo. Portanto, não por falar um professor ao mesmo tempo. Se não gosto da minha profissão operador de câmara, mas quase que está a nível do investigador, porque está por tudo trabalhar. Não tem entra para amanhã, não sai de tarde, não tem viajava dia e noite, Cambarrios vai para todo lado de Guiné. Deixa exemplos para continuar esse serviço de Voz de Paz? Não, ele disse exemplos, tio, só que ele se dimensão é grande demais. Não ganha falar que deixa falta, mas ele disse brecha que não faz toda tentar a todo custo, jovem, se não tentar para aos poucos. Mas ele disse, ele é insubstituível, nem pegador é insubstituível, mas não assim digo, mas de facto esse lugar fica lá para ocupar. Nestes momentos é só dizer o quanto lamentamos esta perda. É a perda de um amigo, é a perda de um colega de pesquisa, é a perda de um grande investigador, de um escritor. Portanto, é um lamento, né? Não se pode dizer nada nestes momentos. Só reservarmos-nos a dar o devido apoio à família, que vai precisar de um apoio psicológico, que vai precisar de nós mais do que nunca. Vai estar presente. É isso que eu penso sempre. Porque o desejo dele é sempre trabalhar. Como o trabalho não mata o homem, e a doença ou a fatalidade, a missão vai continuar. Aquilo que estiver ao nosso alcance, vamos fazer. Porque não temos as mesmas qualidades, mas algum saber também carregamos. Sobretudo era um intelectual honesto, alguém que fazia uso das suas capacidades para avaliar com conhecimento de causa, para se posicionar com neutralidade e para de facto emprestar sempre um olhar de equilíbrio às coisas. Eu pessoalmente aprendi muito com o Fafali Kudau e não tenho dúvidas nenhumas que hoje... Eu peço desculpas. As filhas renderam homenagem ao pai. Celine, em nome de 4 irmãos, considera Fafali um pai inesquecível, um lutador incansável pela paz e formação do homem novo. O seu sobrinho, em poucas palavras, deixa agradecimentos pela solidariedade demonstrada pelo povo guineense em relação ao seu tio. Igreja Kudau disse que vai levar essa recordação no fundo do seu coração. Foi homenageado ontem nas instalações da Universidade Colinas de Boé o reitor falecido há uma semana. Centenas de estudantes, políticos, governantes e admiradores de Flavian Fafali Kudau assistiram à cerimónia. Centenas de estudantes, amigos e colegas homenagearam Flavian Fafali Kudau, reitor da Universidade Colinas de Boé, falecido há uma semana. Um adeus de tristeza, mas também de reconhecimento pela capacidade intelectual do malogrado e a sua determinação na luta pelo saber e paz na Guiné-Bissau. Esperamos que a sua obra sirva-nos de guia, dando valor ao saber e não ao valor econômico que substituiu o homem da ciência
pelo homem econômico forte. Adeus com razão em relação ao sistema governativo guineense. Adeus com a dívida que o Estado da Guiné-Bissau tem da sua parte. Lutar pela liberdade de expressão foi algo difícil da sua parte, mas finalmente possível, e até no ponto de descansar no Dia Internacional de Liberdade. Era aquilo que nós chamamos de intelectual orgânico, é uma expressão muito cara ao próprio Gramsci. Era um homem que não apenas teorizava, não apenas concebia, mas procurava aliar os resultados palpáveis à ação e, sobretudo, neste caso, à ação cívica, porque ele acreditava que esta ação cívica podia levar a consciência dos cidadãos, portanto, uma intervenção eminentemente cívica, mas também podia elevar a consciência daqueles que, por uma razão ou outra, não tiveram a oportunidade de aceder ao saber. O que a gente está falando muito mais do que lá. Ele realmente era um intelectual com umas estruturas fora do comum, um humanista no sentido mais profundo da palavra, e pecador que te respeita o espaço de toda gente e tem nesse sentido e está conseguindo perceber direito como a liberdade e te acaba logo a hora de se acompanhar na conversa até situações mais delicado, que se funcionário, pessoal menor, ele te respeita para tudo gente. Como logrado era também o diretor do projeto Voz da Paz e foi coordenador da equipa técnica para a elaboração do documento de estratégia de redução da pobreza de NAR 2001-2004. Um caminho chorar na lágrima e nem caminho jovem chorar na lágrima, que não conto nessa missão. Não trabalhar na Voz de Paz, não anda tudo em região de Guiné-Bissau. Não trabalhar com militares, não trabalhar com paramilitares, tudo a nível de Guiné-Bissau, para criar paz, para criar estabilidade, para criar desenvolvimento. Portanto, não é a questão de si nacionalidade. Eu falo na conta, a mim pedido na Togo, minha mãe camaronesa, minha papai de Ghana, a mim pedido na Togo, um caça na Guiné-Bissau. Para filhos na Guiné-Bissau. Vamos falar, não tem espaço que é africano, nunca tem país, nunca tem nacionalidade, nunca tem tribo. Então, não tem manga de coisa em comum. Eu penso como ele contribui, mas que não estudo que dura para a parte de vida, a parte desse sonho de educar. De uma forma, meus filhos, eu penso como ele, definitivamente, e não está sossegado, na canto que certeza Deus não arranjar, se não Estado conseguir ajudar para parte dessa obra de educar os meninos, continuar. Flávio Fofalei Kudaô era casado, pai de 5 filhos, doutorado em Ciências Políticas. Chegou hoje a Bissau o presidente da Comissão Econômica e Monetária dos Estados da África Ocidental, Cheikh Agui Soumaré, está no país para uma visita de contacto com as autoridades nacionais com vista ao reforço das relações institucionais. Contato com as autoridades nacionais e vários projetos ligados ao desenvolvimento e, sobretudo, a adoção do português como língua de trabalho da organização. Nous avons noté des améliorations notables dans beaucoup de domaines. Nós constatamos melhorias marcantes em vários domínios. A Comissão trabalhou com o Governo num conjunto das nossas políticas, por exemplo, a agricultura, a vida política e sobre vários aspectos. Para fazer a revisão dos projetos, notamos que houve pequenos problemas ligados à língua e houve muitas insistências ao nível do Conselho que possamos encontrar uma solução. No nosso último encontro constatamos que houve melhorias, uma vez que há muitos dossiês que passaram e o Ministro assegurou-nos, ao nível do Parlamento, então que
O motivo da minha visita, como acabei de dizer, é de tomar tudo isso em conta e de poder trabalhar e ajudar o governo. Porque um governo que faz esforços necessita do apoio da comunidade internacional e particularmente da sua própria comunidade. Somos uma organização no qual a Guiné-Bissau é um membro ativo através de interação dos seus conselhos de ministros. No cumprimento da sua agenda, a delegação mantém-se a vários encontros com o governo e o presidente da República, José Mário Vaz. O presidente da comissão da UEMOA manteve o seu primeiro encontro com o governo para analisarem as possibilidades de financiamento de alguns projetos ligados ao desenvolvimento do país. O referido encontro foi presidido pelo chefe do executivo guineense, Domingos Simões Pereira. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira presidiu nas instalações do Ministério das Finanças o primeiro encontro entre o governo e o presidente da Comissão da União Económica e Monetária da África Ocidental, que visa analisar as questões de reforço de capacidade administrativa, taxas de juros e o apoio financeiro para o próximo ano agrícola. A nível do governo, nós tratamos de algumas questões que têm a ver com o relacionamento entre a Guiné-Bissau com a UEMOA enquanto instituição. Alguns dossiês de projetos, nomeadamente a questão do apoio que a UEMOA poderá dar à preparação do próximo ano agrícola, dos apoios também que a UEMOA está a dar para a produção do arroz na Guiné-Bissau, que é um tema muito importante que, como sabem, Sua Excelência o Sr. Presidente da República tem defendido muito. Falamos também de outras questões, nomeadamente a questão da possibilidade de a UEMOA vir a bonificar as taxas de juros de alguns empréstimos não concessionais, nomeadamente com o Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento para projetos de infraestruturas rodoviárias na Guiné-Bissau. E também falamos da possibilidade de reforço de capacidades a nível da administração pública, não é? Assistência técnica para reforçar a capacidade da administração pública em dar respostas aos desafios que temos pela frente neste momento. O governo guineense e o UEMOA procuram consensos para projetos de desenvolvimento no país. A Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular, em colaboração com o Diretor-Geral das Estradas e Pontes, efetuaram uma visita às estradas em reabilitação. O objetivo é constatar de perto o desenvolvimento das obras nas diferentes vias da capital. Uma comitiva liderada pelo deputado da Nação Fofana Keita, em colaboração com o diretor-geral das Estradas e Pontes, Sebastião de Pina, realizaram uma visita às estradas em reabilitação nas vias urbanas da cidade. A visita aí está enquadrada dentro do plano de atividade que nós temos programado para o primeiro trimestre. Não mandamos um plano de atividade e naquele âmbito que nós aliamos. Nós estamos a visitar as vias urbanas que estão na construção, para não poder entender melhor de qualquer condições de obra está nela. Também é permitido ter uma ideia como é que empresas estão a fazer obras. De fato, para a informação que nós temos aqui, que nós constatamos no terreno, não entendi como de fato a obra está em um bom caminho. O senhor diretor-geral dando toda a informação e também de fato tem dificuldade até hoje para completar financiamento para poder acabar todo, mas o que tem programado até junho é pensar como é na barra cumprir e nós também não como de fato a empresa está no bom caminho. Os parlamentares percorreram os bairros de Plubá, Antula, bairro Militar e encerraram o percurso no bairro de Clelé. O diretor-geral das Estradas e Pontes falou do que viram. A visitar ruas onde que o governo está a apoiar dinheiro com seus parceiros internacionais. Concretamente, dessa hora nós vimos vias urbanas de Bissau. Nós saímos lá de Chone Pepe, não passa dentro da praça, não vira não entra Santa Luzia, não vimos para o antigo combatente, nós estamos no bairro de ajuda, bairro militar, e não saímos, não vai para Clele. Nós fizemos a visita na rua que está começando a Penha até a Bor, de hotel. Possível obra de estrada, enquanto a gente vai a Catona, por cima lá. Estamos na fase inicial, não prepara a base, não prepara a drenagem, depois o que aquilo tudo acabar, não tentar atacar o revestimento, que tudo a gente na espera. Nessa hora, trabalho mais concentrado na drenagem, na valeta, já em betão armado, para não poder não me se polir e não fazer todo o esforço sincero para tudo drenagem de vias que abre a ver para funcionar de chuva.
de recordar que as obras de reabilitação das estradas e vias urbanas devem estar prontas antes do início da chuva, o que quer dizer até no meados de junho. A Embaixada da China na Guiné-Bissau fez ontem a assinatura de um acordo formal com o governo no âmbito da modernização do aparelho do Estado para a aquisição de 370 computadores, impressoras e um grupo de eletrogênio. O governo guineense pretende modernizar a administração pública, fato que o levou a rubricar um protocolo de acordo com a Embaixada Popular da China para a aquisição de 370 computadores, acessórios informáticos e um grupo de gerador eletrogênio. Queremos agradecer esta iniciativa, dizer que no âmbito da modernização do Estado e do aparelho administrativo faz parte da prioridade do governo. Este governo tem dentro da sua missão a reforma da administração da função pública. Portanto, eu penso que os materiais que aqui recebemos vai ajudar de que maneira para podermos fazer face ao programa do desenvolvimento estratégico definido por este governo. Em nome do nosso governo, em nome do primeiro-ministro, quero agradecer à República da China e o seu povo e ao embaixador que sempre esteve, está e estará presente na dinamização desta relação histórica que eu penso que é uma relação que será solidificada com gestos de uma geração que é esta e, sobretudo, nas questões que nós entendemos que é de interesse mútuo para os nossos dois povos. Mas também queremos que um dia que a Guiné-Bissau possa retribuir gestos semelhantes a outros de outro género para com o povo da República da China. O acordo é uma oportunidade para demonstrar a boa relação existente entre os dois países, de acordo com o embaixador da China. Eu gostaria, nesse momento, e em representação do governo da República Popular da China, deixar claramente a nossa posição de estar sempre ao lado do povo guinense. Hoje, sabemos que as dificuldades e desafios são tremendos para o novo governo, democraticamente eleito e estabelecido de novo aqui na pátria de Amica Cabral. E uma vez mais, o povo chinês fica ao lado de seu irmão povo guinense em oferecer computadores e outras máquinas para o escritório. A iniciativa do governo guineense vai, sem dúvida, contribuir para a melhoria de condições de funcionamento das instituições públicas do país. No último dia da missão do Executivo guineense a Cabo Verde, as duas delegações lideradas pelos dois primeiros ministros assinaram acordos em vários domínios. Balizadas durante os 3 dias de intensos contatos no solo cabo-verdiano, as duas autoridades governamentais colocaram tudo preto no branco, rubricando memorando de entendimento dos acordos de parcerias que pretendem desenvolver em diferentes domínios. No final da visita foram assinados vários instrumentos jurídicos, designadamente o Acordo de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos, o Acordo de Disponibilização Recíproca de Imóveis para instalação das respectivas missões diplomáticas, o Acordo para Estabelecimento de Mecanismo de Consultas Políticas e de Cooperação e o Acordo de Amizade e Cooperação. Sua Excelência, o Primeiro-Ministro da República da Guiné-Bissau, o Sr. Domingos Simões Pereira, reiterou a sua solidariedade ao povo e às autoridades de Cabo Verde, mais particularmente aos foguenses, pela difícil situação ora vivida decorrente da erupção em curso. O que era para ser missão cumprida, na ótica de Simões Pereira, passou a ser corrida contra o relógio para compensar o tempo perdido. Terminamos a missão com a convicção e o sentido de urgência
porque afinal as questões sobre se faz sentido trabalhar juntos não se colocaram, colocam sim a questão da urgência e o tempo que nos é colocado para materializar a vontade dos povos que aqui representamos. De volta para casa, o que não podia ser melhor que levamos este sentido de elevado reconhecimento. Reconhecimento por duas razões fundamentais que eu aqui quero assinalar. Tanto nas unidades fabris que encontramos em São Vicente, como sobretudo hoje nas visitas à NOSI, ao Centro de Formação para as Tecnologias de Informação, ao Centro de Formação para Energias Renováveis e para Hotelaria e Turismo. Eu me apercebi que de facto o sucesso de Cabo Verde resulta sobretudo de dois fatores que souberam combinar: a procura incessante e permanente da excelência e um sentido patriótico sem qualquer tipo de questionamento. Eu penso que isso leva-me realmente a sentir esta gratidão por nos fazerem acreditar e provar que é possível. Para fazer valer os acordos assinados e dar pontapé de saída, uma notícia em primeira mão. Nas próximas 2 semanas, deslocar-se-á efetivamente a Guiné-Bissau, uma delegação governamental e empresarial, para dar continuidade a estas medidas que nós adotamos aqui e para, juntamente com as autoridades da Guiné-Bissau, analisar as novas possibilidades de cooperação, desde logo no domínio da reforma do Estado, da governação eletrónica integrada, da formação profissional e da reforma e modernização da administração pública, mas também da área do trabalho, emprego e segurança social, que são dimensões importantes para um país como Cabo Verde e Guiné-Bissau. Nessas andanças, o que não faltou foi elevado nível de entendimento. Devo destacar o elevado nível de entendimento e a coincidência de pontos de vista em relação a um conjunto de questões importantes de relacionamento entre os nossos dois países, e fica de forma muito evidente que a presença do Sr. Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira em Cabo Verde serviu efetivamente para o relançamento das nossas relações e constitui um marco essencial na construção destas relações de cooperação e de amizade. Felicitações e mensagens de encorajamentos são assuntos que marcaram o fim do périplo de Domingos Simões Pereira na República de Cabo Verde. Ainda o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira e a comitiva fizeram visita de cortesia ao presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Ainda na cidade da Praia, em Cabo Verde, a comitiva do primeiro-ministro guineense efetuou na terça-feira passada uma visita de cortesia ao presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. O momento serviu também para deixarem marcas de amizades entre os dois povos irmãos que outrora as histórias se confundem. Antes da partida, o chefe do executivo guineense manteve encontro com os imigrantes guineenses. A diáspora rendeu homenagem ao Fafali Kudau. No último dia da estada em Cabo Verde, a delegação de Simões Pereira reuniu com a maior colônia dos imigrantes africanos em diáspora, ou seja, a comunidade guineense, que representa mais de 5.000 pessoas. Apesar do luto de um conterrâneo que foi sepultado no mesmo dia, o qual renderam um minuto de silêncio, a ocasião não deixou de ser emocionante e de partilha de preocupações.
dificuldade que imigrantes guineenses têm na Cabo Verde é a adquisição de registro criminal. Não está adquirindo registro criminal na Guiné, depois tem que mandar para Dakar, vai autenticar na Dakar, embaixada Cabo Verde, depois para mandar para Cabo Verde, está cá fazendo 2, 3 meses, e está dificuldade que chega ali e aspira, não tem que tornar mandar buscar outra vez. Outra dificuldade que não tem, que é grave, é relativamente ao passaporte. Passaporte, como você vê, se missão é presencial, imigrante tem que estar. E Cabo Verde é um país dividido para ilhas, então não tem consular ali na praia. Toda gente que está na outras ilhas é obrigado a vir praia para vir fazer passaporte. Só bilhete de bem de outra ilha para a praia é mais caro que o próprio passaporte. Então, aquilo é que na dificuldade não manda pedir governo, através de negócio estrangeiro, para falar daquela direção que está fazendo passaporte, para mandar um portátil equipado com todo software que está permite para deslocar gente de consulado para outras ilhas, para fazer passaporte assim, que minimiza o custo de imigrante, para adquirir passaporte, está paga seu passaporte. Essa é uma das maiores dificuldades também que não tem internamente ali. Mas nem momento é falando, mas isso aí é resolvido, não está guarda, mas segunda ordem de Guiné-Bissau está dando confiança, embora não confie naquilo que o governo está falando. Outro problema que não tem é a questão de transporte e ligação Bissau-Praia, porque nós temos uma manga de não conterrâneo que está ali, está vive de mandar bem de Guiné ou mandar para Guiné. Então, como nunca tem voo direto, não tem limitações, que dificuldade está transformando muito imigrante ali, que está por reconhecer um bocadinho que está cuide. Distante de casa, alguns encaram dificuldades com naturalidade. Qualquer imigrante tem dificuldades. Ninguém, quando as pessoas não estão nos seus países, tem dificuldades. Mas graças ao governo de Cabo Verde há uma abertura. Não é bom dizer, aliás, que a comunidade guineense é maior de Cabo Verde. Portanto, há um processo de regularização extraordinária desses imigrantes. O governo de Cabo Verde estendeu o prazo agora, uma regularização de até março. E, aliás, é bom até dizer que o nosso consulado aqui na praia está a trabalhar aos sábados, precisamente para dar vazão aos pedidos que chegam para esse efeito. Temos muito a aprender com Cabo Verde no domínio do turismo. Cabo Verde é essencialmente um país turístico. Aliás, vocês vão visitar a Ilha da Boa Vista, presumo, e vão ver o trabalho que foi lá feito e que pode ser exatamente reproduzido nas nossas 90 ilhas que temos no nosso país. Acho que a força de vontade e a determinação dos dois governos vai ser crucial para transpormos essa fase que passamos muito má de 2012 até agora. Lionel Sambé, presidente da Associação dos Imigrantes Guineenses, não escondeu insatisfação da parte de alguns representantes do povo. É preocupante aquelas questões que nós já é uma pequenas guerrinhas democráticas, entre aspas, entre nós maiores líderes, presidente da República, primeiro-ministro, a Assembleia Nacional, que está preocupado com questões de ser propina, ser subsídio, em vez de preocupar com elaborar leis, é preocupar com o apoio ao governo para desenvolver o país, é preocupar ainda de ser pequeno subsídio. Se nós tudo não preocupar de nosso subsídio, por favor, não can ganhar nada. Não pensa mais nem momento é para não juntar, para não criar riqueza, depois para não dividir. Para tranquilizar os irmãos, presidente da Assembleia Nacional Popular, suma voz do primeiro-ministro, repetir com uma particular atenção que eles têm em termos de imigrantes e de como de facto comunidade imigrada de Guiné-Bissau e uma imigração digno e respeitador e trabalhador. Algumas promessas foram feitas. E uma das preocupações levantadas pelo imigrante não entender por bem como não tem que perder matéria. E que é possível imigrante bater leva sem coisas para Guiné e fica mais do que um mês, 2 meses é que a polícia alfandegar. E aquilo não reúne que autoridades ligadas a que matéria não decidem criar um guichê só para imigrantes para poder desalfandegar se materiais que levam. Também em solidariedade à família enlutada, os imigrantes guineenses renderam homenagem ao saudoso Fafali Kudau, que faleceu ainda no mês em curso. O Comando da Polícia de Ordem Pública realizou hoje uma conferência de imprensa para tornar público as operações de segurança levadas a cabo nas últimas semanas. Levadas a cabo pela Polícia de Ordem Pública resultou
detenção de alguns suspeitos que alegadamente têm vindo a praticar assaltos à mão armada nos últimos tempos em Bissau. Mais uma vez não está ali para tornar público de factos que ocorrem dia 19 e dia 27 de janeiro. No dia 19, um grupo de assaltantes mal armados, essa de zona Bora, é bem tem aqui zona da AD, onde que houve uma senhora parada, estava no carro parado, ele estava no carro, então vai tentar agredir e roubar o carro. É bem que tinha ali na Condoc, ele é um alto personal de Estado, onde que é bem guardas que estavam lá, se não olha o carro bem e para, a gente entende como talvez esse grupo de clientes que estão usando carros para furtar. Então, cada aqui na cor para tomar essa posição, que membros do governo falaram, não, se ele é na cor. Daí, eu fingiram para que ela é grampar. Daqui é grampar, é revistado, é tirar a pistola aqui, né? Que o outro ameaçar com garrafa, dá com garrafa na cabeça. E se não parava o carro lá, é tomar, chave desse carro é fechar ao lado, porque é por perseguir eles. Então eles seguem esse caminho. Emite tem a Tchera Mamudo, tem um bar, Cacife, que estava lá. O que quer fazer? Olha agora, tenta violar aquilo, faca agora para trás, entra, toma telefones, tem sumos e manga de coisas que toma tudo, tem dinheiro que estava na bala, tomar, perseguir. A maioria dos suspeitos já se encontra sob alçada das autoridades policiais. É grupos assaltantes, não tem a maioria deles. E um grupo de 10 pessoas que assaltam aqui dia 19. Não tem 6 deles na calabouço, que outros não sabia onde é que está nela, mas a investigação na contra não busca eles. Tem onde é que não apanhar eles. Esses assaltantes, e um grupo que estava já preso, que 2 fugiram de prisão de Mansó dia 16. Então 16, 19 é começando a fazer esse assalto. E um deles, não tenho esse nome, depois vai lá o filme eles, e um deles estava 10 meses preso na PJ. E largaram e estão aqui mesmo no grupo de assalto. Major Vilela da Silva disse que a sua instituição está determinada em combater afincadamente o assalto à mão armada e garantir a segurança aos cidadãos. A primeira-dama Rosa Vaz ofereceu um jantar ontem à noite no Palácio da República para comemorar 30 de janeiro, Dia da Mulher Guineense. Várias personalidades ligadas à luta de libertação nacional marcaram presença. No jantar da celebração do Dia da Mulher Guinense, oferecido pela primeira-dama Maria Rosa Vaz, estiveram presentes várias individualidades femininas ligadas às instituições públicas, sociedade civil e, claro, as que marcaram a história da luta da libertação nacional junto da heroica Titina Sila. Algumas dessas mulheres, que lutavam lado a lado dos homens, presentearam a anfitriã com um pano de pente. Maria Rosa Vaz disse na ocasião que não existem distinções do sexo quanto o assunto é a conquista da independência e a fundação da nacionalidade guinense, mas, no entanto, a discriminação ainda permanece. Hoje, 30 de janeiro, estamos a comemorar o Dia Nacional da Mulher Guineense. Esta data histórica, distinta de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, assinala justamente o caráter particular da luta, da vitória e das conquistas alcançadas pelas mulheres guineenses, lado a lado com os homens, na luta de libertação nacional. Como nos mostra o exemplo heroico de Titina Sila, as mulheres guineenses provaram de forma inequívoca que não existem distinções de sexo quando o assunto é conquista da independência e fundação da nacionalidade guineense, mesmo quando o preço a pagar seja a vida. Todos os dias, os direitos humanos básicos e posições jurídicas elementares são negados às mulheres, nomeadamente o acesso à educação,
a saúde, a justiça, a herança, a terra, entre os outros. Como se não bastasse, em pleno século XXI, grande maioria das mulheres continuam a ser punidas com mutilação genital feminina, casamento precoce e forçados, violência doméstica, abuso e violência sexual, assédio sexual, discriminação nos locais de trabalho. A Guiné-Bissau exige um maior espírito de compromisso, mais flexibilidade. A conquista agora não se faz pela força, mas sim pela consistência de organização, pela sensibilidade, pelo poder de persuasão, pelo diálogo franco, tudo capacidades próprias de essência feminina. Pois só as mulheres conseguem conciliar as infindáveis tarefas domésticas com a busca de conhecimento e da afirmação profissional, sem negligenciar as suas obrigações de esposas. Durante o jantar da celebração de 30 de janeiro, Dia das Mulheres Guinenses, oferecida pela Primeira-Dama, teve a demonstração da cultura de todas as regiões do país, numa passagem de modelo, claro, pelas mulheres guinenses. A filha de Titina Sila também esteve presente no jantar. No jantar oferecido pela Primeira-Dama Maria Rosa Vaz, elas ainda estavam assim. A filha da heroica Titina Sila, presente no evento, agradeceu o Estado e a população em geral pelo reconhecimento da obra da sua falecida mãe. Olha, mistura de sentimento para ver que sentimento de alegria para Bia e Guintes reconhecer. Se colegas reconhecer, guinenses reconhecer, o povo em geral reconhecer e reconhecimento de mim da primeiro como mãe. Que sério para mim. E tristeza porque fica órfã naquele dia. E que a não me se perilina perante a Câmara de Televisão de Guiné-Bissau. E a oportunidade de falar todo o povo de Guiné, obrigado. Todo combatente liberar a pátria que consegui chegar dia da os para homenagear Nhambame. Para falar-lhes muito obrigado, como é cada chance de órfã, é cada tempo de chorar, é cada tempo de sentir triste na minha coração, para ver embarçado para manga de guintes, embarçado para todo tipo de pecadores de Guiné, todo mundo ama a roça, onde está suma os compadeiros. Nhambame reconheceu até no ponto. Porque tem combatente desconhecido, que nem seu nome está em parede. Mas de Nhambame realçar do que tem uma estátua. Que depois de Cabral ia. Portanto, irresponsabilidade para mim, para carregar nome, para carregar, para andar direito na vida, para que mancha se vira, para não acreditar dignidade, de que ele faz a um dia para Guiné-Bissau. Muita responsabilidade. Uma das presenças notáveis nesse jantar foi uma das primeiras pioneiras do PAEGC, Brinça Nascente, que lamentou a perda da heroica Titina Sila. Que dia que você de amiga não chora, lá na sede de Titina não contente, se ele manga contente, fica só na conta, mas que consegue por ser já com na papel assim, já põe na papel assim, sangue anda na corpo, gasinte bem, Titina alguém que conselho, muito bem, combatente de liberdade pátria. A Federação dos Deficientes da Guiné-Bissau realizou ontem uma prova de velocidade destinada aos deficientes. Paula Pereira, deputada da Nação, foi a madrinha do evento. No evento organizado pela Federação dos Deficientes da Guiné-Bissau, marcaram presença vários deficientes físicos e visuais em várias categorias. Tanto o presidente da Federação dos Deficientes como o presidente do Comitê Paralímpico da Guiné-Bissau
foram unânimes em reconhecer o esforço da deputada da Nação, Paula Pereira, e apelam à unidade no seio dos deficientes. E só para agradecer o patrocínio na pessoa de Dona Paula, para ter mais Dona Paula nessas situações para ajudar pessoas com deficiência. Eu só pode a alegria na cara de pessoas com deficiência. Eu também não pode chamar gente para vir de televisão não caça. Mesmo com não nosso invisual, mas não por chamar gente para vir de televisão na casa. Não tenha mais que vai de televisão na casa de vizinho, graças a Deus a Dona Paula, em parceria com Carlito Costa, diretor-geral de esporte. Não me se pede mais Paula, não me pedi Dona Paula, porque gênero cabale. Pede mais vezes, além de bem 8 de março, Dia Mundial de Mulheres. Ele mulher pede oportunidade para ajudar mulheres, pede mais oportunidade. Não tem um grito de piranga em momento que não passa na sede de pessoas com deficiência. Pede distância de nós, diretor-geral de esporte não pediu, para gente distância, para gente bem, é um unino, suma que a Paula bem para bem unino. Não me se mais gente tipo a Paula, mas não me se gente que não bem dividindo para destruindo. Não me se aquilo nunca mais, não pedir deficiente, não une. Só com união que não pode conquistar é tipo troféu que não tomar osso um dia. Um dia que não testemunha, gente bem para eu matar para saber como não quer esquecer. Na sociedade, toda gente que pode ser igual. Se outro diz que sim, mas outro também quer esquecer. Não tenho só a agradecer. E a senhora que faz esse gesto, com o esforço do diretor-geral de esporte, para mostrar como a nós também não podemos esquecer na sociedade. Quanto à união, está apela sempre para ser unido. Só unido que não pode ajudar. O órgão não está disperso, porque ajuda que pode chegar a nós todos, disperso. Não tem que dar um som, não unir, não mostrar que não pode fazer, que desporto, que não cuide, para não fazer. Então não mostrar como não é capaz de fazer. Por sua vez, a deputada Paula Pereira agradece a confiança e afirma que este evento prova que o desporto já atingiu toda a sociedade. E uma iniciativa louvável, de que vou acabar mostrando é provas que fazido suma deficiente motores e fazido atletismo para deficiente visual, com dentes amputados, de que não olha que aqui resultado que sai não contente. Esta mostra como, mais uma vez, como no desporto atinge tudo o camada da sociedade e que fica só para gente que é deficiente. Então, só que agradecer a confiança, na felicitar gente que ganha. Aqueles que ganham está de parabéns, aqueles que perdem, nem encorajar vos. Tudo desporto é assim, tudo jogo é assim. E tem ganhadores e tem perdedores. Mas você tem de ter coragem para treinar mais para próximo atividades que não fazem para você elas uma vencedores. Televisores e rádios foram os prêmios atribuídos aos vencedores das provas da corrida. Durante a competição, o diretor-geral dos desportos lançou um desafio a todas as pessoas portadoras de deficiência. Mostrar à sociedade que os deficientes também podem se esforçar para ganhar algo. Segundo o diretor dos desportos, Carlitos Costa, muitas vezes a sociedade interpreta as pessoas portadoras da deficiência de uma forma errada. Na verdade, não tem uma sociedade que tem que interpretar pessoas com deficiência de uma maneira um bocado errada. Fazer para um deficiente e catar resumir pura e simplesmente na partilha uns 100 francos de cimola ou partilha 500 francos de cimola. Mas na verdade, fazer para pessoas com deficiência, isso significa precisamente ter seu material sumés, buleba aqui camadas, para concluir, para trabalhar, para calurar e para realmente conquistar aquilo que tem conquistado hoje. E através disso, que a nós não pode ajudar pessoas com deficiência. Através do ato que pessoas com deficiência podem sentir como eles são capazes de conseguir coisa de valor de igual forma que pessoas normais. Carlitos Costa ainda lançou um desafio a todos os deficientes a entender como a partir de hoje para frente não para sentir pena de pessoas com deficiência. E na verdade cria mecanismo para pessoas com deficiência trabalhar de igual maneira que pessoas normais e para conseguir valores que têm conseguido hoje. Não sei como é cada um deles na chega a casa, com televisão, com rádio,
e ela passa a escassez de pessoas minimizaram na família. Porque aqui famílias que não estão consideradas normais, não vai sofrer de material que é resultado de suor, calor e trabalho de gente que portadores de deficiência com a conseguir material pela segunda vez chegando a ser casa. Recordo que é a segunda vez que a Federação dos Deficientes da Guiné-Bissau organiza uma competição do género. É tudo que tínhamos por si. Boa noite e até amanhã.